Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continuem sendo derramadas sobre nossas vidas enquanto ouvimos a sua palavra. Amém. Irmãos, vamos para a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 6, do verso 6 ao 10, dando continuidade à exposição desta carta de Paulo aos crentes da Galácia. Gálatas capítulo 6, do verso 6 ao verso 10. Estamos próximos de concluir a exposição dessa carta. Gálatas 6, de 6 a 11, a 10, diz assim a palavra do nosso Deus. Gálatas 6, do verso 6 ao verso 10. Leiamos. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Deus Santo, graças te rendemos por essa porção da tua palavra que agora lemos e que será exposta, ó Deus, para a nossa instrução, para a nossa educação na justiça, para repreender-nos, para corrigir-nos, ó Deus. Pedimos, ó Pai Santo, que a graça do Senhor seja mais uma vez derramada sobre nós, a iluminação do Teu Espírito Santo seja nos concedida, a graça para a obediência seja nos dada, para que possamos, ó Deus, compreender e obedecer a verdade do Senhor. Seja com o Teu povo, ó Deus, que agora se reúne na presença do Senhor e se assenta aos seus pés para ouvir a palavra do Senhor. Derrama a Tua graça, ó Deus bendito, guia-nos, Senhor, na verdade do Senhor. É a nossa oração, ó Pai, no nome santo, bendito, precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, há um ditado, vamos usar a expressão ditado, porque se popularizou entre nós como um ditado que diz: o que se planta, colhe. Na verdade, é um pensamento filosófico muito antigo, datado antes de Cristo, mas que está bem presente aqui no ensino de Jesus Cristo e que de fato é a verdade a respeito daquilo que fazemos. Nós semeamos o que nós colhemos o que nós semeamos. Nem é necessário ser um agricultor, nem é necessário ser da roça para saber que essa é uma verdade inquestionável. Nenhum agricultor planta feijão esperando colher arroz. Nenhum agricultor planta milho esperando colher soja. Ninguém planta abacate esperando colher manga. O que se planta, colhe. O que se semeia é o que nós temos no final da colheita. Esse é um dos pontos em que Paulo quer aplicar de modo prático a doutrina que ele vem apresentando para os crentes até agora. No capítulo 5, Paulo completando ou trazendo para a prática as verdades sobre a liberdade em Cristo Jesus e os ensinos que ele havia dado sobre as boas obras, ele mostra que a liberdade do crente é limitada pelo amor e deve ser direcionada pela santidade. No capítulo 5, a ênfase é que todos os que são guiados pelo Espírito Santo devem abandonar as obras da carne e desenvolver o fruto do Espírito para a glória de Deus. Logo, Paulo está ligando liberdade e boas obras, ou seja, todos aqueles que são livres em Cristo Jesus são livres para ser servos de Deus e, como servos de Deus, devem produzir boas obras, devem produzir bons frutos. Agora, no capítulo 6, Paulo mostra que a liberdade cristã
é movida pelo amor. A liberdade em Cristo nos torna servos de Deus e servos da igreja, servos uns dos outros pelo amor, como nós vimos anteriormente. A ênfase aqui no capítulo 6 é que todos os que são guiados pelo Espírito devem reconhecer e executar as suas responsabilidades cristãs de modo prático, de forma notável, em favor de todos, mas especialmente em favor dos da família da fé. A pergunta aqui é: como as boas obras e como a liberdade em Cristo são agora vistas por Paulo e aplicadas de modo prático nesse capítulo? A liberdade em Cristo, segundo Paulo, não é uma licença para o egoísmo. Eu sou livre para fazer o que eu quiser e para viver do modo que eu quiser. Não é isso. Não é uma licença para viver para si mesmo. A liberdade em Cristo é, na verdade, um motivo para vivermos uns para os outros e em suma, vivermos para Deus. A liberdade está ligada à responsabilidade espiritual de viver para servir a Deus e de viver para servir aos nossos irmãos. Quanto às boas obras, elas são inúteis, ainda que elas sejam inúteis para a justificação, e nós vimos isso claramente no ensino de Paulo. Nenhum homem pode ser justificado por obras da lei, ninguém é justificado pelas boas obras. No entanto, isso não pode ser um atestado para uma vida infrutífera, um atestado para uma vida sem frutos, sem sinais de verdade de salvação na vida do crente. As boas obras, na verdade, demonstram a realidade da nossa fé. Elas dão sinal de que nós somos, de fato, livres em Cristo Jesus. Todos aqueles que estão em Cristo produzem bons frutos como Cristo os produz. Aqui nós precisamos, então, ver qual é o ensino principal de Paulo e qual o objetivo dele, especialmente nesse trecho que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, Paulo quer nos mostrar que a liberdade em Cristo não é uma permissão para vivermos egoisticamente, para vivermos para nós mesmos, mas um chamado à responsabilidade espiritual, que é expressa no amor prático, que é expressa no serviço cristão dedicado, abnegado, que é expressa na dedicação, na responsabilidade com a família da fé. Nós somos responsáveis uns pelos outros como crentes. Em segundo lugar, Paulo mostra que a liberdade em Cristo também é um alerta solene de que nós colhemos os frutos de nossas ações e que, portanto, nós devemos usar bem a nossa liberdade, porque nós sabemos e temos a certeza disso, que no final nós colheremos o fruto das decisões que tomamos, o fruto das nossas ações. Este é o ensino principal de Paulo aqui. E ele começa então mostrando para os crentes, visto que nós somos livres para servir uns aos outros e para viver para a glória de Deus, ele começa mostrando no verso 6 quais são os deveres mútuos entre aqueles que ensinam e aqueles que são ensinados. Ele começa falando da relação entre o pastor e a igreja, entre os pastores e a igreja, os presbíteros, docentes e a igreja. Qual é a relação entre eles? A ênfase do versículo 6, e vamos ler novamente, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. A ênfase aqui é a responsabilidade, especialmente daqueles que são instruídos para com aqueles que instruem. Mas aqui nós podemos olhar que há, de fato, uma ênfase ou um apelo à responsabilidade mútua entre aqueles que ensinam e aqueles que são ensinados. Por que que Paulo trata disso nesse versículo aqui? Voltemos ao contexto dos Gálatas. O contexto, a razão por que Paulo escreveu essa carta, é porque falsos mestres haviam entrado na igreja
judaizantes, estavam ensinando doutrina que era contrária ao Evangelho. Ensinando que se alguém quisesse completar a sua salvação, deveriam, portanto, voltar para a lei levítica e circuncidar-se. E chegaram a apelar que a igreja passasse a buscar e a praticar alguns outros ritos presentes na lei levítica, que já havia sido cumprida por Cristo na sua morte na cruz. Então, além disso, esses mestres estavam ensinando para a igreja que eles que eram de fato dignos de confiança e que os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, não eram tão dignos de confiança quanto eles deveriam ser. Por isso Paulo escreve, porque eles estavam, além de ensinar a doutrina errada, colocando a igreja contra os apóstolos, colocando a igreja da Galácia contra os verdadeiros mestres do Evangelho, os verdadeiros pregadores do Evangelho de Cristo Jesus. Com isso, Paulo então busca ensinar que esses irmãos deveriam ter cuidado com esses homens, porque a motivação deles não era boa, mas que eles deveriam zelar por aqueles que faziam o trabalho do Senhor, que pregavam o Evangelho verdadeiramente, genuinamente, movidos por razões bíblicas, por razões cristãs, por razões que glorificavam a Deus. O alerta de Paulo nos remete ao alerta de Pedro na sua segunda carta. Pedro escreve no capítulo 2, no verso 3, a respeito de homens que eram movidos por avareza, que faziam comércio do Evangelho, com palavras habilidosamente forjadas para enganar as pessoas. Era esse tipo de gente que estava dentro da igreja da Galácia, ensinando contra a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus Cristo. Por isso, Paulo agora escreve aos crentes, dizendo que eles tinham a responsabilidade de dar o devido valor àqueles que pregavam verdadeiramente o Evangelho. Aqui, então, nós precisamos pensar, já que é a relação mútua entre ensinados e ensinadores, nós devemos pensar qual é a responsabilidade de quem ensina e qual é a responsabilidade de quem é ensinado. Em primeiro lugar, a responsabilidade de quem ensina. Quem ensina deve ensinar com fidelidade, deve compartilhar a palavra de Deus com integridade. Paulo diz, aqueles que estão sendo instruídos, que faça participante de todas as coisas boas o que instrui. Aqueles que estão instruídos na verdade. O compromisso dos apóstolos, o compromisso de Paulo era com a verdade de Jesus Cristo. Portanto, era alguém que estava ensinando com fidelidade e integridade. Não alguém que estava corrompendo o Evangelho, mudando a mensagem do Evangelho para agradar a homens ou para ensinar doutrinas de homens dentro da igreja. Aqui Paulo certamente tem em mente sobre qual deve ser o dever de um homem fiel, de um pregador fiel. O dever de um crente fiel é, em primeiro lugar, de um pregador fiel, é, em primeiro lugar, manter-se fiel às Escrituras, à verdade de Deus, pregando a Bíblia como ela é, a palavra de Deus como ela foi dada. Esse deve ser o propósito ou a ênfase de um pregador verdadeiro. Em segundo lugar, certamente estava na mente de Paulo o fato de que o pregador deve ser um modelo para os cristãos. Nós temos ouvido muito, em certo sentido é bom, nós temos ouvido muito alguns pregadores dizerem, meus irmãos, não olhe para mim de modo diferente, eu sou igual a vocês, Muitas vezes esse apelo é uma tentativa de justificar suas faltas, de dizer para os irmãos, não olhem para mim como modelo, mas as Escrituras estão dizendo que se eu quero ser pastor, que se eu quero ser ministro do Evangelho, eu tenho que zelar para ser modelo dos demais. É isso que Paulo ensina a Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 12. Torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aqui, padrão é a ideia de um formato. E a palavra original para a palavra padrão, que aparece no original grego, é aquela marca que fica de um soco, quando você dá um soco em alguma coisa macia, que afunda, ou num metal leve,
ou alguma coisa mais macia e você dá um soco e fica a marca. E ali naquele lugar fica o formato da mão, fica o formato do soco. A ideia é de uma forma que dá o formato, que dá o modelo para que outro seja feito. Então o que ele está dizendo, seja padrão, seja um modelo para os demais, seja uma forma para os demais. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Esse é o dever, essa é a responsabilidade dos que ensinam. Em Romanos 12, verso 7, Paulo ensina-nos também que aquele que ensina deve esmerar-se no fazê-lo, deve ensinar bem, ensinar com diligência, com sabedoria, para que o povo de Deus seja bem instruído. Por que isso é importante? Porque olhar para a responsabilidade de quem ensina é importante aqui. Porque o modo como você aprende está relacionado com a pessoa e a forma que está sendo ensinada. A pessoa que ensina e a forma que está sendo ensinado. Se o pregador é fiel e a forma que ele está ensinando é fiel às Escrituras, isso vai influenciar a sua vida e os frutos serão notáveis, serão o resultado natural. Alguém que está ouvindo a pregação bíblica fiel, verdadeira, vai crescer na graça do Senhor. Mas se o pregador é um pregador infiel, e um pregador que não prega com fidelidade às Escrituras, que não mantém integridade à verdade bíblica, você vai ser conduzido à mentira, conduzido ao erro, e, portanto, você não vai crescer na fé como deveria. Por isso, em primeiro lugar, é importante olharmos qual é a responsabilidade de quem ensina. Mas a ênfase principal aqui está naqueles que são ensinados. Paulo diz: aqueles que estão sendo ensinados na palavra, façam de tudo para que quem está ensinando sejam participantes das coisas boas, de coisas boas. Aqui ele mostra, então, a responsabilidade de quem aprende. Aquele que aprende, aquele que é ensinado, deve, em primeiro lugar, estar disposto a reconhecer a importância de um instrutor fiel como instrumento de Deus para a sua edificação. Você precisa reconhecer os instrumentos de Deus, homens que são usados pelo Espírito Santo de Deus, como instrumentos para pregar fielmente a palavra de Deus. Devem ser reconhecidos, a igreja deve reconhecer a importância de instrutores fiéis. Se você não fizer isso, você vai se contentar com qualquer pessoa falando em nome de Deus. E você corre sério risco de ser conduzido ao erro, ao engano. Por isso, a primeira coisa que um crente deve fazer ao ouvir a pregação é examinar se o pregador é fiel. Se o pregador é um pregador que expõe com fidelidade a palavra de Deus. Uma máxima das igrejas da Reforma é que a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa única regra de fé e de prática. Ou seja, a Bíblia é a única regra, o único juízo sobre aquilo que nós cremos e sobre aquilo que nós fazemos. Não é a experiência do pregador, não é a história de vida, o testemunho do pregador, ainda que a gente conte histórias ou conte ilustrações para facilitar o ensino, não é a história, a experiência do pregador que tem peso de ensino de verdade para a igreja. É a palavra de Deus, é o que ele extrai da palavra de Deus, da Bíblia inerrante, inspirada por Deus, como instrução para a igreja do Senhor. Por isso, o seu primeiro papel, a primeira responsabilidade do crente é reconhecer a necessidade e a importância do instrutor fiel. Por isso, o crente deve também estar disposto a compartilhar bênçãos com aqueles que os ensinam. E é meio estranho pregar sobre isso, né? Porque parece que nós estamos, quando um pregador fala sobre isso, parece que ele está tentando vender o seu próprio peixe, defender os seus próprios interesses.
Mas não era isso que Paulo estava falando. O que Paulo estava partindo do princípio de que aqueles que são comprometidos com o Evangelho devem viver vidas dedicadas ao Evangelho. Por isso, a igreja deve cuidar daqueles que têm vida dedicada ao Evangelho. Muitas vezes, aqueles que têm vida dedicada ao Evangelho não têm condições e oportunidade de prover o seu próprio sustento. Por isso, eles devem ser cuidados pela própria igreja. Sim, esse cuidado inclui sim o suporte material. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11, nós lemos sobre isso, Paulo explicando isso para a igreja, porque falsos apóstolos haviam questionado se Paulo era de fato apóstolo e se ele merecia o cuidado, o suporte financeiro da igreja. Paulo escreve aos crentes e diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós alguns bens materiais? Se nós cuidamos de vocês espiritualmente, seria muito pedir que vocês cuidassem de nós materialmente? Essa foi a pergunta do apóstolo Paulo. Mas em 1 Timóteo, ele deixa isso muito mais claro e ele coloca o parâmetro lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. O parâmetro aqui é presidir bem. E aqui a ideia de fazer com zelo, com fidelidade, o trabalho que foi confiado nas nossas mãos. O que Paulo está dizendo é: o pregador é digno de salário, é digno de receber o seu honorário. Especialmente aquele que se dedica ou se afadiga na palavra e no ensino da verdade. Logo, não é um ensino de homens ensinar que a igreja deve sustentar os seus ministros. Não é um ensino de homens dizer que os ministros devem viver às custas do ministério ou às custas da igreja. Não é ensino de homens, é ensino da palavra de Deus. Mas esse apoio, esse suporte, esse reconhecimento que Paulo trata aqui na carta aos Gálatas, não inclui apenas o suporte financeiro. Inclui também a oração e o encorajamento. Paulo mesmo, sempre nas suas cartas, pedia aos irmãos que orassem por ele. Orem por mim, meus irmãos, para que eu encontre portas abertas ao Evangelho. Orem por mim. Ele sempre pedia que orassem por ele e pelos pregadores do Evangelho. Ele também, em relação ao encorajamento, reconhece aquele encorajamento recebido por parte de Filemão, recebido por ele, vindo de Filemão, quando ele escreve a carta a Filemão, no versículo 7. Ele diz assim: pois, irmão, eu tive grande alegria e conforto no seu amor. Logo, esse suporte que a igreja dá é também oração e encorajamento. E às vezes isso é tão simples de fazer, que faz com que o pastor, o ministro do Evangelho, seja encorajado pelo amor da igreja. Eu não sei se os irmãos lembram, mas no ano passado, eu acredito, os jovens decidiram me fazer uma surpresa. Coisa simples, improvisada, assim, né? Juntaram, organizaram um lanche e de repente batem na minha porta. E combinaram, é claro, com a minha esposa, bateram na minha porta. E ela liga, ela me fala então: olha, desce, porque o diácono Anderson está lá embaixo querendo falar com você. Quando eu chego lá embaixo, estava toda a mocidade, os jovens daqui da congregação, com lanche, e gritaram surpresa, e entraram e disseram que eles tinham ido lá para orar por mim e para me encorajar. Um ato simples, mas uma demonstração tão grande de amor, que não me restou outra coisa senão chorar. Chorei igual um bebê. Mas isso mostra o amor, o cuidado, o encorajamento da igreja para com aqueles que pregam o Evangelho. E nós devemos nos comprometer
com aqueles que pregam com fidelidade o Evangelho. Não inclui apenas suporte financeiro, oração e encorajamento. Inclui também a gratidão genuína e a consideração por aqueles que governam sobre a igreja. Hebreus, no capítulo 13, no verso 7, o autor aos Hebreus diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Considerem, tenham consideração pelos vossos guias espirituais, tenham consideração por aqueles que cuidam de você. E aqui Hebreus está tratando especialmente por aqueles que nos ensinaram os primeiros passos na fé. Lembrar especialmente daqueles que nos apoiaram, que nos ensinaram na nossa caminhada inicial no Evangelho. Eu dou graças a Deus e louvo ao Senhor pela vida do pastor Otacílio Vieira de Moraes. Foi meu pastor e pastor da missa na nossa infância. Quem ensinou os primeiros passos no Evangelho. Quem me batizou. Um homem que me ensinou os primeiros passos da vida cristã. Que ensinou o que é amar o Evangelho. E o meu desejo era ser um pastor como ele. Imitá-lo por causa do seu amor pelo Evangelho. Da sua dedicação ao Senhor. Nós devemos ter gratidão genuína e consideração por aqueles que cuidam das nossas almas, que cuidam do nosso bem, que nos ajudam a crescer na fé. Paulo, então, logo depois de começar a introduzir com esse apelo aos irmãos a que considerassem os líderes, que tratassem bem aqueles que pregavam o Evangelho com fidelidade, ele mostra que há um princípio imutável a respeito daquilo que nós fazemos, do bem que nós fazemos. O princípio da semeadura e da colheita. E ele começa mostrando no verso 7 que há um fundamento para essa lei. Ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. O fundamento para essa lei, para a lei da semeadura, é o caráter justo de Deus. De Deus não se zomba. Deus é um Deus justo e Ele considerará todas as nossas ações. Esse é o fundamento da lei da semeadura. O Deus que cuida da plantação, o Deus que cuida desse campo espiritual no qual nós semeamos, Ele cuida e Ele dará o resultado, Ele dará o fruto segundo as nossas práticas, segundo as nossas ações. O fundamento, então, é o caráter justo e santo de Deus. De Deus não se zomba. Ou seja, Deus é soberano e justo, as suas leis espirituais são imutáveis e infalíveis, e nós não podemos tentar enganar, ludibriar, passar Deus para trás, pois Ele conhece todas as nossas intenções, Ele conhece todas as nossas ações. Por menores que sejam, Ele sabe de todas elas. Jeremias capítulo 17, verso 10, o Senhor diz assim através do profeta: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. O Senhor conhece o coração, prova os pensamentos e sabe de todos os nossos atos. Não há nada oculto perante a face do Senhor. Então esse é o fundamento da lei da semeadura e da colheita. Há um Deus justo que vigia essa ceifa, vigia essa plantação. O verso também nos mostra que há duas formas de semear. Aliás, seguindo o verso 8, há duas formas de semear. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Há duas formas de semear. A primeira é descrita por Paulo como semear para a carne. E o que seria isso? Lembremos
da afirmação que ele faz no verso 7. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que significa semear para a carne? Se você semeia para a carne, você vai colher o fruto correspondente à sua semeadura. A colheita será também para a carne. Semear para a carne, certamente, é uma referência às obras da carne do capítulo 5, quando ele mostra que as obras da carne são aquelas manifestações do pecado, do coração pecaminoso, que são contrários à santidade de Deus. Portanto, semear para a carne significa viver de acordo com os desejos egoístas do coração, de acordo com as concupiscências pecaminosas da alma. É viver de acordo com o engano, com a mentira, com aquilo que é mal. E o resultado é corrupção, destruição moral, destruição espiritual. Decisões movidas por ganância, decisões e atos movidos por prazeres momentâneos ou movidos por orgulho, levarão à destruição daqueles que as tomam, daqueles que as praticam. Por isso, Paulo é bem firme, categórico ao alertar: não se engane, aquilo que o homem planta, ele colhe. Não pense que você vai plantar mal e colher bem. Aquilo que você plantar, você colherá. Mas há uma segunda forma de semear. E a segunda forma é semear para o Espírito. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colhe corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Semear para o Espírito está agora relacionado ao fruto do Espírito do capítulo 5. O fruto do Espírito é amor, é paz, alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio. São aqueles atributos do próprio Cristo Jesus. É a natureza de Cristo sendo manifestada ou expressa no crente, naquele que foi salvo pela graça de Cristo. Naquele que se tornou filho de Deus mediante a habitação do Espírito Santo da promessa. O Espírito de Deus habita em você e agora você tem que viver uma vida semelhante àquela que Cristo viveu. É claro que você está longe de ser como Cristo é, mas todo crente deve almejar ser como Cristo é. Semear para o Espírito, então, significa buscar agradar a Deus em pensamentos, palavras e ações. Buscar a viver segundo a luz do caráter de Cristo, o Filho de Deus. Buscar viver, tomar sobre si o jugo e aprender de Cristo, que é manso e humilde de coração. É produzir o fruto do Espírito descrito em Gálatas 5, 22 e 23. E o resultado é a vida eterna. Uma vida piedosa, uma vida de oração, de obediência à palavra de Deus, uma vida de serviço aos irmãos, resulta numa vida cheia de graça, numa vida graciosa, onde a graça de Deus é manifestada e aumentada no coração daqueles que praticam essas boas coisas. Mas somente pode praticá-las verdadeiramente, somente pode produzi-las aqueles que são habitados pelo Espírito de Deus. Porque essas são virtudes do Espírito. Aqueles que andam no Espírito produzem o fruto do Espírito. Sim, duas formas de semear. Semear para a carne, o resultado é corrupção. Ou semear para o Espírito e o resultado é a vida eterna. Carne, corrupção, Espírito e vida eterna. Aqui nós vimos então também que há uma colheita inevitável nessa afirmação de Paulo aqui. Ele mostra qual é o fundamento é o caráter justo de Deus. Há duas formas de semear para a carne e semear para o Espírito, e há uma colheita inevitável, independente da forma que você semeou. No verso 7, ele diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós colheremos os frutos de nossas decisões, de nossas escolhas,
de nossas obediências ou desobediências. Mesmo os crentes em Cristo, que já não recebem mais sobre si a maldição do pecado, visto que a maldição, a punição eterna do pecado caiu sobre Cristo, e portanto nós estamos livres delas, mas os crentes podem receber sobre si o resultado do fruto de suas más escolhas e decisões, de suas desobediências, através de duras disciplinas do Senhor. Deus disciplina aos seus filhos. O Senhor disciplina a todos quanto Ele ama. O Senhor é como aquele pai bravo que corrige o filho, mas que por trás da sua bravura, por trás da sua ira, há um coração cheio de amor e de desejo de que aquele filho seja transformado em uma pessoa melhor. Portanto, Deus pode dar como fruto da sua desobediência uma disciplina dura, muitas vezes, mas visando te corrigir, visando te santificar, visando manifestar em você a glória do Filho de Deus, a glória de Cristo Jesus. Mas para os ímpios, o fruto é danoso, o fruto é terrível. E nós precisamos entender que não há uma colheita boa sem uma semeadura boa. Não há uma colheita boa e abundante sem uma semeadura intencionada, guiada pelo Espírito. Se nós não todo dia decidimos ou buscamos viver de acordo com a palavra de Deus. Não esperemos que nós vamos ter bons resultados fazendo decisões ruins, bons resultados desobedecendo a palavra de Deus, bons resultados praticando o mal. Não esperemos isso. Como crentes, o que nós vamos receber é a disciplina do Senhor, dura correção do Pai. E se porventura não é crente, corre o risco de receber o castigo eterno, a condenação eterna, que é terrível. Só há dois resultados possíveis na semeadura. Ou você colhe corrupção, e aqui pode ter dois sentidos. Para quem vive na carne, pode colher uma corrupção temporal. E a corrupção temporal é a perda de tudo aquilo que você angariou, ou a perda de coisas temporais. Visto que tudo que nós possuímos aqui pode ser tomado. A traça, a ferrugem corrói tudo que é material. Nós podemos perder a nossa saúde, perder o nosso bem-estar, perder tudo. Mas a pior colheita da corrupção, de semear na carne ou para a carne, não é perder as coisas temporais, materiais. O pior resultado dessa colheita é a corrupção espiritual ou a condenação eterna. A condenação eterna. Está eternamente separado da glória de Deus. Eternamente condenado ao castigo. Essa é o pior fruto que alguém pode colher da sua semeadura. Portanto, se você está semeando mal, se você está semeando para o mal, semeando para a carne, hoje é dia de arrepender-se. É dia de arrepender-se de suas más obras e de voltar-se para Deus através de Cristo Jesus, de confessá-lo diante de Deus e dos homens, dizendo: Senhor, eu pequei contra o Senhor e eu me arrependo dos meus pecados e peço que tenhas misericórdia de mim. O outro resultado possível é a vida eterna. Para aqueles que vivem no Espírito, para aqueles que andam no Espírito, o resultado é a vida eterna, que nessa vida é a certeza e as bênçãos que a vida eterna nos proporcionam. Ainda que eu ainda esteja sofrendo as corrupções, os males do pecado no meu corpo, ainda que eu esteja sofrendo por causa da queda dos nossos antigos pais, Adão e Eva, ainda que eu tenha uma luta constante contra o pecado no meu coração, que o autor aos Hebreus diz que tenazmente, de forma ardente me assedia, ainda assim
Eu posso desfrutar de graça, de perdão, de certeza de vida, mesmo estando vivendo aqui nessa vida atribulada. Eu posso desfrutar de crescimento na graça, de crescimento na santidade. Eu posso ser uma pessoa melhor a cada dia, à medida que o Espírito Santo vai me transformando pela santificação da palavra. E essa é uma bênção da vida eterna no presente. Mas há uma bênção maior. Aquela segurança de vida, da vida eterna no porvir. A segurança que só aqueles que estão em Cristo podem ter. Aquela segurança que faz o crente não temer a morte. É claro que a morte é sempre um assombro para nós. Mas ainda que nós tenhamos esse medo de enfrentar a morte, nós enfrentamos sem um medo aterrador. Porque nós sabemos, como diz Spurgeon, que a única coisa que a morte pode fazer a um crente é entregá-lo nas mãos do seu Senhor, é entregá-lo nas mãos do seu Salvador. A única coisa que a morte pode fazer. Nós não tememos a morte e nós não tememos o dia do juízo, porque nós estamos seguros no amor de Deus. E naquele dia, quando nós nos aproximarmos de Deus, no dia do juízo, nós estaremos certos da vida eterna, porque nós temos o Espírito da promessa, porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. Vocês lembram da história do menino que cometeu um crime, foi condenado, e o seu pai era o juiz? E enquanto aguardavam as sessões, o juiz estava julgando outros casos, haviam pessoas esperando pela próxima sessão para julgar o seu caso, e estava lá esse menino, e ele estava todo tranquilo, seguro, enquanto todo mundo estava temeroso, porque sabiam que aquele juiz era um juiz muito justo, um juiz muito duro. E então, uma pessoa ao seu lado, curiosa com aquela postura do rapaz, porque ele estava muito tranquilo, para quem sabia que ia enfrentar o juiz mais temido do estado, ele estava muito tranquilo. Então aquele moço pergunta: você não conhece o juiz? Sim, conheço. Mas me diga, por que então que você está tão tranquilo? Por que você está tão tranquilo? A resposta dele foi: o juiz é meu pai. Ele não estava dizendo: o juiz é meu pai, ele vai facilitar as coisas para mim. O juiz é meu pai, ele vai me livrar do que eu fiz. Não era isso que ele estava dizendo. Ele sabia que o pai dele era um homem justo e que o pai dele ia dar exatamente aquilo que ele merecia. Ele sabia que ele não ia sofrer uma punição excessiva, além daquela que ele merecia, porque o pai era justo. É por isso que o crente pode ter essa certeza de vida eterna. Quando ele, como resultado da sua semeadura, ele vai apresentar-se diante de Deus, ainda que ele tenha falhado algumas vezes, ele vai apresentar-se com essa segurança: o juiz é meu pai e o juiz é justo. Ele me ama e ele vai me tratar segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia. E esse justo juiz já lançou sobre o seu amado Filho Jesus Cristo todos os meus pecados, todas as minhas transgressões, e eu sou perdoado no Filho de Deus, através da obra do sangue da cruz, do sangue do Filho de Deus. Por isso eu estou seguro, eu sou filho do juiz. Você tem essa certeza, e essa é a maior segurança que um crente pode ter. Esse é o melhor resultado da semeadura que um crente pode ter. A certeza de que, independente das suas falhas e fracassos, porque ele tem fé em Cristo Jesus, e porque suas obras foram feitas em Deus, ele agora está seguro de apresentar-se diante daquele que conhece todas as coisas e que julgará todos os homens. Por fim, depois de Paulo chamar os crentes à responsabilidade da prática do bem para com os mestres, para com aqueles que ensinam, ele mostra que aquilo que nós fazemos, nós colhemos, aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Por fim, ele faz uma chamada à prática do bem. Ele diz como os crentes devem viver na prática do bem. Versos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Em primeiro lugar, Paulo chama-nos a perseverança na prática do bem.
Façamos o bem incansavelmente. Se tem uma coisa que o crente não pode cansar, é de fazer o bem. Não cansemos de fazer o bem. E aqui significa, em primeiro lugar, não desistir de fazer o bem, mesmo quando aquele a quem você destina o seu bem, a benfeitoria, é alguém ingrato, alguém que não vai responder com gratidão ao bem que você fez. Não cansemos de fazer o bem. Fazer o bem exige esforço contínuo. É muitas vezes desafiador. E quase sempre exige sacrifício. Quase sempre exige sacrifício por parte de nós. Nós somos desafiados aqui pelo apóstolo Paulo a fazermos o bem sem desfalecermos, sem desanimarmos. É fácil desanimar diante da ingratidão de alguém. É fácil desanimar diante do cansaço de insistir em fazer o bem por alguém que não merece receber o bem. É fácil desanimar quando os resultados da nossa semeadura são demorados. É fácil desanimar quando nós insistimos em dar amor para pessoas que não estão nem aí para a forma como nós os amamos. Mas lembremos, meus irmãos, lembremos daquela verdade a respeito da graça do Evangelho. O amor não é para quem merece. O amor não é para quem merece. O amor é para quem precisa. E todos nós, como cantamos hoje, todos nós necessitamos de um amor perfeito. Todos nós necessitamos de amor. Por isso nós praticamos o bem não é para quem merece, mas é para quem precisa. A prática do bem, a prática do amor, não é porque a pessoa nos fez o bem. O Senhor Jesus fala sobre isso, dizendo que qual a diferença entre você e os escribas se você cumprimenta a todos e trata bem a todos? Qual a diferença? Os escribas, os ímpios fazem o mesmo. Qual é a diferença? E ele diz, se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, então vocês nem são dignos do reino dos céus. Por isso, meus irmãos, a prática do bem para o crente é algo que é supranatural. Não está em nós. Não é algo que, por causa do meu bom coração. Não é algo de nós, não. É aquela prática do bem, do amor, que somente é possível porque é movida pelo Espírito que habita em nós. É o Espírito Santo nos capacitando a agir segundo a verdade, a agir segundo o amor de Deus. Por isso é que, dessa forma, é possível fazer o bem, é possível oferecer amor a alguém que não merece amor. Reconhecendo que o amor, a graça, não é para quem merece, mas é para quem carece, é para quem precisa. Há uma promessa de colheita quando nós fazemos o bem. Ainda no verso 9, Paulo diz, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A seu tempo ceifaremos. A colheita vem no tempo determinado por Deus. O tempo de Deus é sempre perfeito. Para nós, demorar. Algumas esposas estão cansadas de fazer o bem aos seus maridos e serem tratadas com rispidez. Alguns pais e mães estão cansados de fazer o bem aos seus filhos e ser tratados com indiferença. Alguns filhos estão cansados de carregar a casa nas costas e ser tratados com ingratidão pelos pais. Isso é muito comum. Mas não desfaleçamos, é nosso dever fazer o bem, ainda que não haja reconhecimento. Deus não está nos chamando a fazer o bem para sermos reconhecidos pelos homens. Os escribas e fariseus é que faziam bem com o fim de serem notados pelos homens. E a isso Jesus disse,
Eles já conseguiram o que queriam. Eles já têm o galardão que esperavam, que é o louvor dos homens. Nós não fazemos o bem pelo louvor dos homens. Nós não praticamos o bem, nós não oferecemos amor pelo louvor dos homens. Nós oferecemos o nosso serviço, o nosso amor, e nós fazemos o bem para a glória de Deus. Porque Deus nos disse que nós devemos fazê-lo. E nós nunca devemos esquecer que Deus é fiel para recompensar aqueles que permanecem firmes na prática do bem, ainda que o mal impere ao seu redor. Se nós não desfalecermos, indica no verso que deve haver persistência. A persistência na prática do amor é essencial. A persistência, a insistência, a constância na prática do bem é essencial. Agricultores não colhem os frutos da sua semeadura no mesmo dia. Nenhum agricultor semeia feijão de dia, dorme e acha que vai colher feijão no outro dia de manhã. Se nós queremos comer uma manga do nosso quintal, nós vamos ter que ver as flores brotarem no mês de setembro, brotarem os primeiros frutos no início de outubro, e lá para o final de novembro as mangas começarem a inchar, e só em dezembro nós vamos ter manga madura. São 4 meses para nós colhermos uma manga. Nós precisamos ser pacientes e saber que Deus é fiel para recompensar-nos por aquilo que nós fazemos, pelo bem que nós fazemos. Então, em primeiro lugar, ele mostra que é necessário perseverança, constância na prática do bem. Paulo fala também sobre o tempo, o momento de praticar o bem. E aí no verso 10 ele diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Enquanto tivermos oportunidade. O que ele está dizendo é que a vida é curta e as oportunidades são passageiras. Por isso, não perca a oportunidade de fazer o bem. Não perca a oportunidade de fazer o que é bom para os demais ao seu redor. Nós devemos estar atentos às necessidades das pessoas que passam por nossas vidas. A prática do bem, para o cristão, na verdade, deve ser um estilo de vida tão presente que a única resposta diante da necessidade é fazer o bem. A única resposta que um crente pode dar diante de uma necessidade é fazer o bem, fazer o que é bom, fazer aquilo que é necessário para abençoar o outro. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, jamais, de que Deus é bom o tempo todo. E que, portanto, os seus filhos devem imitar o seu caráter o tempo todo. Se Deus é bom o tempo todo, aqueles que se afirmam ser filhos de Deus também devem buscar agir com bondade o tempo todo. Fazer o bem não pode ser uma decisão ocasional. Normalmente, no final do ano, na época do Natal, parece que os corações se quebrantam e o tal do espírito natalino faz com que as pessoas se tornem melhores, mais dedicadas à prática do bem. Quem nunca se lembrou do vizinho ou do pobre o ano inteiro, de repente se lembra do necessitado. Não há ocasião para fazer o bem. Nós devemos fazer o bem o tempo todo. O tempo todo. Fazer o bem deve ser uma prática diária e constante para a vida daqueles que imitam a Cristo Jesus, que é bom. Por último, Paulo mostra que há uma prioridade na prática do bem. Ele diz: façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. O bem deve ser praticado a todos. Aqui Paulo é bem claro. O bem deve ser praticado a todos, mas especialmente aos da família da fé. Ou seja, aos crentes, aos irmãos da fé, essa atenção deve ser dada com mais zelo, como primordial, em primeiro lugar. Especialmente por causa de um princípio que Jesus estabeleceu. Jesus disse em Marcos, no capítulo 13, que nós, versículos 34 e 35, que nós seremos
reconhecidos pela prática do amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a prática do bem dentro da igreja, uns para com os outros, é também um testemunho para com os de fora, de que nós nos amamos e cuidamos uns dos outros. Nós cuidamos bem dos nossos irmãos. O nosso chamado é para fazer o bem a todos, mas há uma responsabilidade especial de cuidar daqueles que fazem parte da nossa família da fé. Um exemplo claro disso, prático, é Atos 2, versículo 44 e 45. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque eles tinham tudo em comum. E aqueles que possuíam bens e propriedades, vendiam e repartiam e colocavam aos pés dos apóstolos para que fosse repartido entre os irmãos, para que não houvesse nenhum necessitado dentro da igreja. Havia uma preocupação essencial em fazer o bem para os irmãos, para aqueles que estão dentro da igreja. Irmãos, nós precisamos ser zelosos quanto a isso. Essa é uma das marcas da igreja. Isso é um dos sinais de que a igreja é de fato serva de Cristo, se ela ama com o amor de Cristo. Já tentei descobrir quem fez essa afirmação, mas até hoje não encontrei. Alguém disse que se o amor de qualquer sociedade humana, de qualquer outra sociedade humana, for maior do que o amor da igreja, então não é o amor de Cristo que nós estamos vivendo. Porque o amor de Cristo nos ensina a amar de forma diferente. Nós amamos além das nossas próprias forças, porque é o amor de Cristo manifestado em nós. O que nós aprendemos aqui, então, de tudo que Paulo nos exortou através dessa carta aos Gálatas? Em primeiro lugar, meus irmãos, atente-se para a lei da semeadura e da colheita. Lembre-se, o que você planta, você colhe. Reflita sobre suas ações, suas decisões, suas escolhas diárias. Pergunte-se a si mesmo: eu estou semeando para a carne ou para o espírito? As minhas ações, as minhas semeaduras, elas indicam que eu sou carnal ou espiritual? Que eu vivo para a glória de Deus ou que eu estou vivendo para mim mesmo? Essa é uma pergunta importante que você deve fazer. Em segundo lugar, entenda que a sua liberdade em Cristo Jesus não é um chamado para viver para si mesmo, mas é um chamado ao amor e ao serviço. Não use a sua liberdade para viver de forma egoísta, mas viva para amar e servir o irmão. Pergunte a si mesmo: como eu posso ser mais eficiente no serviço à minha família da fé? Como eu posso ser mais eficiente no serviço aos outros ao meu redor? Terceira coisa, persevere na prática do bem, não desanime. Mesmo diante das dificuldades, continue fazendo o que é bom. Continue fazendo o bem, sabendo que a colheita virá no tempo de Deus. Mesmo quando te fizerem o mal, faça o bem. Você está pagando o bem com gratidão? Ou você está pagando o bem com ingratidão? Você está pagando o mal com bem? Ou pagando com outro mal? Como crente, você deve pagar sempre o bem com o bem. E pagar o mal com o bem. Pagar o bem com gratidão. E pagar o mal com um bem maior. Para que o nome de Cristo seja glorificado através de sua vida. Quarta coisa, aproveite cada oportunidade para praticar o bem. Não espere o momento perfeito. A vida é curta. As oportunidades para fazer o bem são passageiras. Pergunte a si mesmo: que oportunidades Deus me deu hoje para abençoar alguém e eu perdi? Como eu posso aproveitá-la melhor outra vez que ela surgir? Como eu posso ser mais atento às necessidades do meu irmão, dos meus irmãos ao meu redor? Como eu posso notar as necessidades daqueles que me cercam? Por último,
A quinta exortação é: priorize a família da fé no fazer o bem. Cuide dos seus irmãos na fé, com especial atenção, com especial dedicação. Não deixe que nenhum passe necessidade. Se você perceber que algum irmão entre nós passa por dificuldades, ofereça para fazer o bem, para ajudar esse irmão. Pergunte-se a si mesmo: como eu posso apoiar os meus irmãos na fé de forma prática e amorosa? Tem alguém na igreja que está precisando de mim e eu não percebi? Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as necessidades do meu irmão e eu possa ajudá-lo e eu possa ampará-lo. Faça essas perguntas. Lembrando que o fundamento da lei, da semeadura e da colheita é o justo juízo do nosso Deus. E Deus, que é justo, há de recompensar cada um segundo as suas obras. Há de dar o bem para aqueles que confiaram em Cristo e pela sua fé em Cristo fizeram boas coisas. E há de dar o mal, a condenação, para aqueles que não confiaram em Cristo e que só praticaram o mal. Que Deus seja gracioso para conosco e nos abençoe e nos ajude para que sejamos frutíferos, abundantes na prática do bem. Vamos orar?